Vamos meditar então em Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 35. Depois nós vamos ler do versículo 44 até o versículo 46. Amém? Daniel, capítulo 2, versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que se passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente te voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Vamos para o versículo 44 agora, irmãos. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, como viver uma vida cristã num mundo que não é cristão? Como viver uma vida cristã num mundo que não acredita no Deus da Bíblia? Como crer no Deus da Bíblia vivendo num mundo que não acredita no Deus da Bíblia? É isso que nós estamos tentando enxergar, né, durante essas semanas, através da vida de Daniel. Porque o contexto de Daniel é muito parecido com o nosso. Daniel foi tirado ali de Israel, levado para a Babilônia, e ele vivia numa terra completamente diferente da terra em que ele vivia, longe de casa. Lá no exílio, Daniel tinha que conviver com uma cultura totalmente politeísta, totalmente com valores morais diferentes do que ele tinha. E a narrativa nos mostra que ele se saía muito bem. A narrativa nos mostra que Daniel, com a sua vida ali, conseguia encontrar um equilíbrio muito bacana entre viver ali na Babilônia, mas não se deixar assimilar pela cultura, amando a cidade, mas vivendo de maneira distinta. E é isso que a gente está tentando entender com esses estudos em Daniel, com essas meditações de Daniel, como a gente pode fazer isso. Vamos olhar para a vida dele e vamos tentar
ver aqui o que tem pautado a vida dele. No capítulo 2, a gente se depara com uma situação bem diferente. É uma narrativa longa e é uma narrativa bem dramática. Se nós tivéssemos lido desde o início, o capítulo é muito longo, a gente vê que Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho tirou a paz dele, esse sonho deixou ele atormentado. Nós ainda não falamos muito sobre quem era Nabucodonosor. A gente sabe que ele era o rei da Babilônia, que conquistou Israel, mas o que a gente não comentou ainda sobre esse homem é que ele era um homem extremamente religioso. Nabucodonosor era muito religioso, super religioso. O nome dele, inclusive, é em homenagem ao deus Nabu, o deus que eles pegaram ali, né, para dar nome para ele. Quando Nabucodonosor foi assumir como rei, quando ele sucedeu lá o pai dele como rei, ele fez uma oração ao deus lá da Babilônia. Deus chamava Marduk, era o rei principal lá dos deuses da Babilônia. Lá na biblioteca britânica, lá eles têm as inscrições lá com a oração dele. Eu vou ler para vocês a oração de Nabucodonosor, veja bem. Ó soberano eterno, Senhor de tudo o que existe, ao rei que tu amas e àquele cujo nome mencionastes, concede que seu nome floresça como bem te parecer. Guia-o no caminho direto. Sou teu príncipe, teu favorito, criação da tua mão. Tu me criastes e me incumbistes de governar sobre tudo. De acordo com tua misericórdia, ó Senhor, que concedes a todos, faz com que eu ame teu exaltado governo. Faz com que o temor de tua divindade exista em meu coração. Concede-me tudo aquilo que te parecer bem, pois tu criastes a minha vida. Extremamente religioso. Essa é a oração que ele fez para assumir o trono. Então você vê que era algo que ele considerava ali com bastante reverência. E quando Nabucodonosor teve um sonho, para ele não era meramente um sonho. Porque para as pessoas que eram religiosas, assim como Nabucodonosor ali, os sonhos eram uma forma de Deus se comunicar com a gente, de trazer ali de alguma forma metafísica uma mensagem do além. No que nós cremos, né? Quando você estuda a história do povo hebreu, ali, os israelitas, você vê que eles davam muito menos importância assim, para sonhos do que outras nações. Se você compara lá com os egípcios, com os próprios babilônicos, para eles tinha uma relevância enorme a questão dos sonhos, né? Na Bíblia a gente encontra, assim, algumas passagens em que nós vemos pessoas aí, personagens bíblicos, né, interagindo com Deus, digamos assim, através de sonhos. Mas você percebe que não é, assim, um foco, né, não é uma coisa central dentro da narrativa bíblica a questão dos sonhos. Nós temos ali, né, Jacó, né, temos também José, que, né, se comunicou através de sonhos com Deus, mas você vê que não é algo tão central. Até mesmo em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, diz que as muitas preocupações, as muitas ocupações, delas é que brotam os sonhos. Então você vê que a Bíblia, nesse versículo, ela tem uma interpretação mais moderna mesmo dos sonhos. Nós não vamos entrar aqui hoje na discussão se Deus ainda fala conosco através de sonhos ou não. Enfim, Ele é soberano em tudo. Mas o que esse próprio versículo de Eclesiastes diz, e que bate muito com o que a psicanálise moderna diz aí, é o quê? Que os sonhos, né, eles são questões que estão, às vezes, no nosso dia a dia. Você lidou tanto com aquilo no seu dia, você viu tanto aquilo no seu dia, que às vezes você acaba sonhando com aquilo. E isso fica ainda mais acentuado quando você está com algum problema, você está com alguma aflição, você está com alguma coisa que está te angustiando, te preocupando. É muito comum que você sonhe com isso à noite. Tá, e o que isso acrescenta para nós aqui dentro da interpretação do texto bíblico? Veja bem, há uma disputa entre os comentaristas aí do porquê exatamente que Nabucodonosor estava tão desesperado. Por que ele estava a ponto da loucura de dizer para eles assim, ó, se vocês não me disserem exatamente o que eu sonhei, eu vou matar todos vocês. Isso é um pedido assim, tipo, é um pedido surreal. Ele chegar para os sábios lá e falar assim, ó, não, eu não quero que vocês interpretem o meu sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Os próprios sábios falam assim, ó,
querido Nabucodonosor, grande mestre, ok? Com todo respeito, não tem como a gente fazer isso. O que você está pedindo para nós é impossível, não tem como a gente fazer isso. E Nabucodonosor dobra a aposta, ele fala, não, alguém vai ter que me dizer exatamente o que eu sonhei, senão eu vou exterminar todos vocês e vou arrumar outros sábios para trabalhar comigo depois. Era um pedido absurdo. Por que ele estava tão aflito? Por que ele estava tão angustiado? Alguns comentaristas dizem que é porque ele não conseguia se lembrar do sonho. Porque ele recebeu uma mensagem que ele considerava uma mensagem que vinha direta de Deus e ele não conseguia se lembrar o que essa mensagem estava falando. Mas outros comentaristas trazem uma outra interpretação dessa aflição de Nabucodonosor que eu acho que talvez seja mais coerente, no sentido em que ela diz que Nabucodonosor sabia muito bem o que estava aparecendo ali no sonho. Ele tinha uma noção muito boa do que estava acontecendo naquele sonho. E na verdade foi isso que deixou ele bem aflito. Se você continuar lendo Daniel, e semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3, você vai ver que Nabucodonosor, ele tinha um sonho. O sonho dele era construir uma estátua gigantesca que representasse a ele mesmo, essa estátua. Logo no primeiro versículo, no segundo versículo de Daniel 3, vai falar que a estátua tinha 27 metros de altura. Isso é algo muito grande. Então, ele tinha essa pretensão, ele tinha esse sonho, ele estava trabalhando para isso. Nabucodonosor estava querendo fazer uma estátua para que todo mundo que olhasse para aquela estátua visse ele e falasse, uau, esse cara é poderoso, esse cara aí é intimidador, esse cara realmente merece respeito. E no sonho, a estátua tem os pés muito frágeis. Uma pedra vem e esmigalha a estátua, né? Fala que é como o trigo lá que foi moído. Então, ele viu o quê? Ele viu ele mesmo ali sendo esmigalhado. Então, é por isso que ele estava tão desesperado. Nabucodonosor, algumas pessoas dizem que ele foi, tipo assim, na história da humanidade, ele foi top 20 no que diz respeito a poder, entendeu? O poder dele chegou a ser tão grande em determinado momento que ele, na história toda, ele está no mínimo entre os 20 maiores, assim, que mais tiveram poder na história. Então, quando ele vê aquilo que era mais importante para ele, aquela sede de poder que ele tinha ruindo no sonho, e para ele, a religiosidade dele, aquilo era uma mensagem direta de Deus para ele entra em pânico. Ele fica absolutamente desesperado. O que essa mensagem de Deus, que depois a gente descobre que essa mensagem realmente foi uma mensagem de Deus, do nosso Deus, do Deus de Daniel, essa mensagem, ela é tanto para Nabucodonosor quanto para nós. Essa mensagem que Deus mandou para Nabucodonosor, ela é tanto para ele quanto para nós que estamos lendo o texto. Deus está dizendo o que para ele? A sua base está muito fraca. A sua base não tem fundamento. E uma hora ela vai cair. Se você construir a sua vida, se você edificar todos os seus sonhos, eles podem ter 27 metros de altura. Se você edificar eles em qualquer outra base que não seja Deus, Deus está dizendo, tanto para nós quanto para Nabucodonosor, que uma hora ou outra essa estátua vai cair. Uma hora ou outra, tudo isso que você está construindo, esse reino, esse poder, eventualmente eu mesmo vou chegar e vou esmigalhar isso aí que você está construindo, porque essa sua base aí está completamente errada. Ok, nenhum de nós tem pretensão de ser uma das 20 pessoas mais poderosas de todos os tempos. Nós podemos não ter ambições tão grandes igual Nabucodonosor. Mas é muito possível que nós estejamos colocando na nossa base, nos nossos pés ali, coisas tão frágeis quanto o que Nabucodonosor estava colocando. Se a nossa vida, se a base da nossa vida, por exemplo, for a popularidade, você tem medo das enquetes. Se alguém fizer uma enquete sobre você lá e der na enquete que você não é muito popular, sua vida está arruinada. Se a base da sua vida for o dinheiro, você tem medo da economia. Você acha que a qualquer momento tudo vai ruir, você vai perder tudo que você tem, vai ser confiscado. Se a base da sua vida for a sua aparência, você morre de medo de ver o que está no espelho.
Se a base de sua vida for o amor de uma outra pessoa, o maior medo da sua vida é ver essa pessoa morrer. Deus está dizendo que tudo que você colocar nessa base que não for Ele é frágil, é barro, é argila. No vocabulário moderno nosso, a palavra que mais pode ajudar a gente a entender isso, essa questão da nossa base, do fundamento, o que é o pé da nossa estátua? A palavra que ajuda a gente a entender isso é a palavra identidade. Qual é a nossa identidade? Né? O que é identidade? Identidade é definido como uma percepção de si mesmo e um sentimento de valor, certo? Aquilo que você percebe de você mesmo e aquilo que você acha que te traz valor, certo? A nossa cultura, ela te diz o seguinte, para você descobrir a sua identidade, porque talvez agora eu falei sobre isso e você está pensando, tá, qual que é a minha identidade? A cultura, ela diz para você o seguinte, para você descobrir a sua identidade, você tem que olhar para dentro de você mesmo. Você olha para dentro de você mesmo, porque ninguém mais sabe quem você realmente é, a não ser você mesmo. E mais, ninguém tem o direito de dizer quem você é, a não ser você mesmo. Ninguém se atreva a dizer para você quem você é. Para você descobrir a sua identidade, você tem que olhar para dentro de você, você vai lá no fundo dos seus sentimentos, você vai cavando até o fundo lá dos seus desejos mais profundos, você vai achar aquilo que te move, ou se você preferir, você vai achar o quê? Você vai achar os seus sonhos. E aí, isso é o que importa, os seus sonhos, nada mais importa, não importa o que os outros pensam de você, não importa mais nada. Esse é o discurso da cultura, bonito discurso, né? Você encontra esse discurso em todo lugar, você encontra esse discurso aí nos filmes que você assiste, você encontra nos livros que você lê, nas músicas que você ouve, nas redes sociais, nas propagandas de pasta de dente, em todo lugar. Olhe para você mesmo, seja você mesmo, e isso aí é o que importa. É lá que você vai achar a sua identidade, você agarra firme naquilo e toca o barco, vai dar tudo certo. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia tem algo um pouco diferente, ou muito diferente, para dizer para nós. Quando você vai procurar na Bíblia a sua identidade, você vai ver a Bíblia te chamando de ovelha. Ela vai chamar você de ovelha. E por que isso é significativo? Hoje, o salmo que nós abrimos o culto, o salmo 100, versículo 3, fala que nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ou seja, nós somos ovelhas. Por que isso é relevante? Às vezes nós usamos tantos termos, né? Eu tenho pensado muito nisso, a gente usa alguns termos e não percebe o que eles realmente querem dizer, né? A gente canta isso, a gente lê isso, né? Nós somos ovelhas. Por que essa palavra foi escolhida? Ela foi escolhida por um propósito muito específico. Ovelha é o bicho mais incapaz que existe. A ovelha é um bicho que, se você não levar ela até o pasto para ela pastar, ela vai morrer de fome. Ela não sabe nem ir procurar comida. Ela não sabe chegar lá onde tem água. Se você não pegar, se o pastor não pegar, levar a ovelha até lá um poço de água, ela não vai achar água e vai morrer de sede. A ovelha, se ela vai para longe do aprisco, se ela sai, ela não sabe voltar. Ela não tem noção de onde ela está. Ela precisa de outra ovelha, precisa do pastor para ajudar ela a voltar, porque senão ela não consegue. A ovelha, para se defender, então, talvez seja um dos piores animais. Ela não tem recurso nenhum para se defender de um predador. Nada. Se a ovelha estiver ao ar livre e vier um predador, é fatal. Ela não tem nada. Ela não tem velocidade, não tem força, não tem uma espécie de veneno, um espinho, não tem nada. E você é uma ovelha. É isso que Deus está dizendo para você. Você é uma ovelha. Para você descobrir qual que é a sua fundação, para você descobrir se você tem entendido que a sua identidade é de ovelha, você tem que se perguntar o seguinte, você tem que se perguntar qual o reino que você está construindo. Qual é a motivação que você tem tido em tudo que você tem feito. Você tem que olhar para a sua base, mas você não tem que olhar para as regras que você está quebrando ou para as regras que você está cumprindo. Você não tem que olhar para o que você está fazendo ou o que você não está fazendo. Não tem a ver com performance. Não tem a ver com a sua performance. A nossa performance não importa. O que importa é a sua motivação. Para você descobrir qual que é a sua base, qual que tem sido o seu fundamento ali, qual que é o pé da sua estátua, você tem que olhar para a sua motivação. Qual que é a razão de você estar fazendo o que você está fazendo? Qual que é a razão de você estar aqui agora, hoje de manhã? Você está só seguindo uma regra, cumprindo, descumprindo?
É um ritual? Qual que é a sua motivação? Qualquer coisa que a gente colocar no centro da nossa identidade que não seja Deus, ou, em outras palavras, qualquer coisa que você colocar na base da sua estátua que não seja Deus é frágil. Todas as bases que não são Deus são barro, são argila, elas são frágeis e Deus diz que Ele vai derrubá-las. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer na sua vida e vai expor qual é a sua base. Em algum momento, alguma coisa vai entrar na sua vida e vai mostrar para você qual é a sua fundação. Assim como Nabucodonosor, todos nós temos sonhos, nós sonhamos, a gente sonha com o reino, mas é o nosso reino muitas vezes. Nós não estamos sonhando com o reino de Deus. E Deus diz, ó, o meu reino vai vir e vai destruir os sistemas do mundo inteiro. E vai crescer depois um reino que é diferente, um reino que não é baseado na tua glória, mas na minha glória. Um reino que é baseado não em guerra, mas em paz. É isso que esse sonho significa. É isso que esse sonho significava, tanto para o Nabucodonosor, quanto para nós. Quando a gente usa essa palavra reino, é muito importante a gente entender ela também, porque ela é citada ali no texto quando a gente lê. O ponto culminante ali da história é a pedra, certo? Agora que nós já entendemos a estátua, já entendemos essa parte, vamos entender o que é a pedra, o que essa pedra aí está trazendo para nós. Se você olhar lá no sonho, na descrição que nós lemos, você vai ver que o ponto culminante ali, a parte mais importante é a pedra. E a pedra é o que a gente chama de reino de Deus. Mas vamos entender primeiro uma coisa, ó. A estátua era feita de vários materiais, certo? Você pode fazer uma leitura dessa estátua como uma coisa meio cósmica e que fala do futuro. O livro de Daniel é um livro que conversa muito com o livro de Apocalipse. Essa não é a nossa intenção aqui hoje, certo? Mas se você for ali identificando os materiais, ouro era o reinado de Nabucodonosor, depois a prata era os medo-persas, depois veio os gregos, depois veio os romanos, e aí tem gente que fala assim, se você descobrir qual que é o reino aí dessa pedra que vai destruir tudo, você vai descobrir quando que Jesus vai voltar. Essa não é a nossa intenção aqui hoje de manhã, certo? A gente quer entender o símbolo aí da pedra, o que a pedra significa, mas não nessa pegada aí escatológica, né? Se eu não me engano é esse até o termo. A pedra aqui, se você observar, quando Daniel ali está terminando de interpretar o sonho do rei, ele fala que é um outro reino. É um outro reino que virá e que vai destruir todos os outros reinos. Esse reino vai durar para sempre. A pedra simboliza isso, então. Um reino que vai vir depois, destruir todos os outros reinos e vai durar para sempre. Que reino é esse? É o reino de Deus, né? E mais um termo para nós que a gente usa tanto e não sei se a gente entende realmente o que ele quer dizer, né? A oração do Pai Nosso, tão ouvida, tão orada por nós, né? Venha a nós o vosso reino. O que isso quer dizer? Que reino é esse, né? Do que a gente está falando? Veja bem, a primeira coisa que você tem que perceber para entender que isso é o reino de Deus é que lá no texto fala que a pedra não foi cortada por mãos humanas, ou seja, o reino de Deus é algo sobrenatural. O reino de Deus não é algo que nenhum político vai construir, não é algo que nenhum governante vai fazer. O reino de Deus o rei é ele, ele não vai ter ajuda de ninguém. A pedra foi cortada sem ajuda de mãos, isso está lá no texto. Você vê também que de todos os materiais que foram usados ali no texto, a pedra é o menos valioso. Você tem ouro, você tem prata, mesmo o ferro ali no final ainda é mais valioso. Para o mundo, né, o reino de Deus é algo pobre, é algo fraco, é algo que realmente não tem valor, né? Acontece que você tem que perceber que o reino de Deus é algo gradual, que ele pode até chegar num primeiro momento da história, um pouco mais fraco, um pouco mais sem poder, mas o sonho fala que a pedra vai crescendo aos poucos, a pedra vai aumentando aos poucos, ele é gradual. O reino de Deus, então, a pedra, o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É algo gradual, é algo que vai crescendo aos poucos. E o reino de Deus tem basicamente 2 estágios, certo? Estão comigo? Estão entendendo? Veja bem, o reino de Deus, então, que nós oramos, que nós cantamos, esse reino, venha o teu reino, ele está vindo, certo? Esse reino tem 2 estágios. O primeiro estágio desse reino é a vinda de Jesus. Quando Jesus veio como homem, quando Jesus encarnou, como ele veio como servo, sofredor, ele não veio em total poder, né? Jesus não veio e arrancou todo o mal do mundo e restaurou tudo, né?
no estalar de dedos. Ele veio como um servo sofredor. Mas vai ter um segundo estágio, vai ter a segunda vinda de Jesus. E aí sim, ele vai vir o quê? Vai vir com poder e glória total e vai ser que nem a pedra, vai encher toda a terra. Então você percebe o quê? Você percebe que o reino de Deus, ele tem dois estágios. O que isso quer dizer para nós? Ele quer dizer isso aqui, ó. Essa frase talvez seja a frase mais importante que você tem que entender agora. Se você não entender, você pode ouvir depois lá no YouTube para você entender melhor. Que é o quê? O reino de Deus, ele já está aqui, mas ele ainda não está aqui. O reino de Deus já é, mas ainda não é. Ele já está, mas ainda não está. Isso é o reino de Deus. Por que isso é importante para nós? Isso é muito importante. Se você entender esse conceito de que o reino de Deus já está aqui, que nós já vivemos o reino de Deus, que ele é uma realidade, mas que ele ainda não está aqui, que ele não está por completo, isso tem implicações fundamentais para você viver a sua vida e para você viver a sua vida como um cristão num lugar em que as pessoas vivem como não cristãos. Você tem que entender essa prontidão do reino, mas essa coisa dele que ainda não está completo. Isso vai trazer para nós duas coisas. E aqui, quem me ajudou muito com esses conceitos aqui foi o Timothy Keller. Quando ele comenta sobre esse assunto, ele fala o quê? Que essa questão do reino, estar aqui e ainda não estar por completo, ela traz para nós certeza e flexibilidade. Você tem que entender, então, esses dois conceitos. Isso é fundamental para você viver uma vida cristã num mundo que não é cristão. Certeza e flexibilidade. Veja bem, uma pessoa secular, o secularismo, o que é uma pessoa secular? É aquela pessoa que leva a vida dela sem considerar Deus para nada. Não é nem um ateu, não é que ele não acha que Deus não existe, é que ele só não considera, não leva para nada. Tem gente que gosta de dividir, fala assim, eu tenho uma vida secular e uma vida... Cuidado com essa coisa, esse negócio é perigosíssimo, certo? Não fica dividindo a sua vida, não. Mas o secularismo, ele vai te dizer o quê? Ele vai te dizer que as suas decisões... ele vai te dar flexibilidade infinita. O secularismo vai te dar flexibilidade infinita, mas não vai te dar nenhuma certeza sobre nada. Ele vai te dar flexibilidade infinita, mas não vai te dar nenhuma certeza. Veja bem, no secularismo, nada é verdade. Cada um tem a sua própria opinião sobre qualquer coisa. Você chega para alguém e a pessoa fala assim, não, eu acho que eu acredito na minha verdade. E está tudo certo, está tudo bem. O importante é o que a pessoa pensa, o importante é a pessoa se sentir bem, certo? Flexibilidade infinita. Só que a pessoa não tem certeza de nada. E quando que isso fica muito claro? Isso fica muito claro quando acontece alguma coisa ruim com a pessoa. Se alguma coisa de ruim acontece com ela, e ela quiser colocar a culpa em alguém ou justificar isso, não, isso não é justo. Uai, mas não é justo dentro da verdade de quem? Depende, isso é muito relativo. Se não faz mal para ninguém, tá tudo certo. Se você não está ferindo ninguém, tá tudo certo. É isso que o secularismo diz. Até a pessoa que está sendo ferida, seja ela. Quando acontecer com ela, tá tudo bem. Não, se a pessoa está roubando alguma coisa, não tem problema. Até quando essa própria pessoa é roubada, certo? Não, nós temos que acabar com todas as armas que existem no mundo. Até quando você está em perigo. Aí você liga para a polícia. Então, assim... A flexibilidade é infinita, mas você não consegue ter certeza de nada. A certeza que você tem é zero. Isso é o secularismo. O que acontece, o contrário disso é a religiosidade. Na religiosidade você tem certeza, mas a sua flexibilidade é zero. Você fala assim, não, eu tenho certeza que eu estou super de bem com Deus, porque eu estou vivendo a minha vida do jeito certo, eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito, eu estou de bem com Deus, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Se você não fizer o que eu estou fazendo, você não vai para o céu, você não vai ser salvo, porque eu sou o detentor da verdade. A flexibilidade dessa pessoa é zero, ela não tem nenhuma flexibilidade. Ela acha que ela é a detentora da verdade, ela acha que ela é a detentora dos escritos que vieram diretamente de Deus, e recebeu lá de Deus, e a certeza está com ela. Então veja bem, a bateria do tablet acabou, precisei pegar o celular aqui,
Deixa eu só achar aqui a parte que eu estou, exatamente. Então, certeza e flexibilidade. O secularismo te dá flexibilidade total e nenhuma certeza. A religiosidade te dá uma certeza sem nenhuma flexibilidade. E o evangelho é exatamente o que resolve esse impasse. O evangelho, irmãos, ele resolve isso porque ele diz para nós, vocês são pecadores terríveis, mas vocês estão redimidos em Jesus. Vocês ainda cometem pecados, mas não há mais nenhuma condenação sobre vocês. Vocês têm certeza, mas vocês têm flexibilidade também. Nós somos mais pecadores do que a gente é capaz de imaginar. Se você acha que você é pecador, tenta imaginar o tanto você é pecador. Você é muito mais do que você imagina. Muito mais. Só que você é muito mais amado do que você consegue imaginar também. Muito mais amado do que você consegue imaginar. Não tem pecado maior que vai ser maior do que o amor de Deus. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e ninguém é tão ruim que não mereça a graça de Deus. O Evangelho, então, resolve esse impasse dessa flexibilidade. Uma imagem que pode te ajudar bastante a entender isso é a Arca de Noé. É você pensar ali na Arca de Noé. O que a Arca de Noé representa? A Arca de Noé representa a nossa salvação. Se você está ali dentro da Arca de Noé, você está salvo. Uma vez que você está dentro da arca, você está salvo. Só que como que é ali dentro da arca? O cheiro é terrível. O cheiro do pecado é horroroso, fétido. E você tem que lidar com ele. Você vai ter que lidar com ele. Não vai adiantar você ter nojinho do cheiro, você tem que ficar lá. Você vai ter que estar lá dentro da arca, salvo, 100% salvo, completamente salvo. O reino de Deus já está lá, mas ainda não está por completo. Você vai ter que lidar com isso lá dentro. Então, quando você internaliza esse conceito, quando você entende o que é a graça de Deus, você não consegue mais olhar para ninguém de cima para baixo. Você não consegue ter essa religiosidade de assim, se a pessoa não fizer a mesma coisa que eu, se a pessoa não estiver na mesma igreja que eu, ela não está salva. Se a pessoa não fizer exatamente o que eu faço, seguir aqui os mesmos passos que eu, ela não está salva. Quando você entende a graça de Deus, você não consegue olhar para mais ninguém com essa arrogância. Isso é algo muito importante, isso é fundamental. E aqui quem diz isso, irmãos, não sou eu. Para trazer um pouco aqui de autoridade na palavra, né? O argumento da autoridade, mas quem diz isso aqui, quem traz essa reflexão que eu vou trazer agora, é o próprio Timothy Keller também, quando ele olha para esse texto. Ele fala que para você, se você entender essa questão de que o reino de Deus já está aqui, mas ele ainda está vindo também, isso é muito importante para a sua relação com a igreja local. E eu acho que isso é extremamente relevante para nós, então. Porque nós estamos aqui nesse processo de plantar uma igreja e a gente quer fazer o melhor possível, com certeza. A gente quer que a igreja seja o quê? O que para nós é o melhor possível? Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que Cristo seja o centro de tudo, de todas as ações da igreja. Seja do ministério infantil, seja do ministério de misericórdia, seja da pregação, seja do louvor. Nós queremos uma igreja que seja centrada em Cristo. Nós queremos uma igreja que seja relevante, nós queremos tudo isso. A nossa intenção é a melhor. A gente quer uma igreja que seja de pessoas que cooperam, de pessoas que produzem, não só consomem. É isso que a gente está buscando. Essa é a nossa planta para essa igreja. É isso que nós temos conversado como irmãos, não é isso? Ele fala o seguinte: nós temos que ter cuidado com a nossa relação com a igreja local em dois sentidos. O primeiro sentido, ele fala, é que você nunca vai realmente aprender como a igreja local é importante se você simplesmente ficar indo de igreja para igreja. Você fica procurando um lugar que vai te inspirar. Você fica procurando um lugar que vai te trazer inspiração, vai te trazer aquela força para passar a semana, mas você nunca realmente se envolve com a igreja local. Você nunca realmente vive ali a vida da igreja local de uma maneira mais profunda. O outro lado disso, que também é errado, é quando você acha que a única igreja verdadeira é a sua igreja local e todas as outras igrejas são completamente erradas, de 0 a 10, 100% erradas. Você pode ter esses dois erros, então, em relação à igreja local. Você pode simplesmente nunca se envolver com ela, você pode ser só um consumista da igreja, ou você pode ter essa arrogância de achar que em nenhum outro local o evangelho está sendo pregado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
A gente tem que ter muito cuidado para não cometer esses dois erros. A gente não pode nem se comprometer com a igreja de maneira superficial apenas, achando que o reino de Deus ainda está vindo, então tudo certo, e nem achar que o reino de Deus é a igreja. O que vem é o reino, não é a igreja que vem. O que vem é o reino. Então, você entender isso vai ajudar você a realmente viver uma vida cristã como ela tem que ser vivida. A viver uma vida cristã assim como Daniel. Outra coisa que isso traz para você é um conceito completamente diferente de tolerância. Em relação à cidade agora, em relação ao que está fora da igreja. Quando você entende que o reino de Deus já está aqui, mas ele também ainda está vindo, você vai perceber que você vai ser uma pessoa realmente tolerante. Porque a pessoa que vive de acordo com a cultura do mundo, que é uma cultura politeísta, eu acredito em tudo, eu acredito de tudo um pouco. Essa pessoa, ela se diz ser muito tolerante. Até que você diga para ela que você acredita que o seu Deus é o único Deus. Aí ela vai achar você uma pessoa extremamente intolerante e mais, ela vai ser intolerante com você. Ela tolera tudo, menos a sua crença de que Deus, o nosso Deus, é o único Deus. A religiosidade faz a mesma coisa também. A religiosidade, ela é extremamente condenatória, ela condena o mundo. Ela fala que assim, o correto é o que eu faço, as minhas crenças é que vão me levar até o céu. Então, assim, se você não tem a mesma crença que eu, se você não faz exatamente o que eu faço, você não vai para o céu. Totalmente intolerante. Então, você pode ser intolerante nessas duas vias. Você tem que entender o quê? Que se o reino de Deus ainda está aqui e ele ainda está vindo, você vai conseguir ser muito mais tolerante. O evangelho não é nenhuma dessas duas faces. O evangelho é o quê? Você é salvo, você é completamente salvo, você é salvo neste exato momento. Existe uma verdade, existe uma certeza, você pode ter certeza de que você é salvo. Nós somos salvos de que forma? Pela graça. A graça é que nos salva. Isso não nos torna melhores do que ninguém. O reino está vindo ainda. O odor do pecado está na gente ainda, todo dia. O fato de nós sermos salvos não nos torna melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, pode ter alguém que a graça de Deus ainda não alcançou essa pessoa, ele é uma pessoa muito melhor do que eu. Você ser salvo pela graça não quer dizer que você vai ser uma pessoa melhor. Isso é outra coisa. Se você olha para as pessoas dessa forma, você está sendo intolerante com elas. Então, tanto a religiosidade quanto o secularismo vai te tornar uma pessoa intolerante. Só o evangelho é que realmente consegue trazer esse equilíbrio entre você ter essa certeza e ter essa flexibilidade, que não vai te fazer olhar de cima para baixo para alguém que a graça ainda não alcançou. Você vai olhar para as pessoas com amor, com misericórdia. Você vai olhar para a cidade, você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor e pensar, essa pessoa precisa da graça tanto quanto eu preciso da graça. Só o evangelho é capaz de fazer isso com a gente. E você vê o quê? Que Daniel era uma pessoa que se engajava dessa forma lá no contexto dele. Ele estava lá sentado na mesa do rei, vivendo dessa forma. Ele amava a cidade, mas ele tinha uma base muito forte, ele tinha um fundamento muito forte. Ele vivia na cidade, ele amava a cidade, mas ele vivia de maneira distinta. A gente tem que viver na cidade lembrando que o reino de Deus está aqui, mas ainda não está aqui. O melhor exemplo disso é o próprio Jesus. Não tem outro exemplo para mostrar isso para nós do que o próprio Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro e melhor Daniel. Jesus, assim como Daniel, tinha dois nomes. Daniel tinha dois nomes, nesse texto que a gente lê, ele tinha dois nomes. Ele é chamado de Beltesazar também. Jesus tinha dois nomes, ele era Deus e ele era homem. Ele era a segunda pessoa da Trindade ali e ao mesmo tempo ele se encarnou, ele se fez carne, se tornou um ser humano exatamente como nós. Jesus, ele é a verdadeira estátua monumental. Ele é a única estátua que é de ouro da cabeça até os pés. Ele é o único que é digno realmente de adoração. Ele é o único que realmente reina sobre todos os outros reinos. Ele é o único que é feito de ouro da cabeça aos pés. E Jesus, ele é a própria pedra. Jesus, ele é a pedra de esquina. É a pedra que foi rejeitada por muitas pessoas. Mas ele é a pedra sobre a qual esse novo reino que vai durar para sempre está sendo construído. Jesus é essa pedra, ele é esse fundamento inabalável.
Esse reino que está sendo construído em cima dele. Quando Jesus vier na segunda vinda dele, ele vai vir agora em glória, em poder. E o reino está aqui e está vindo, e nós estamos trabalhando para construir um reino. A lição que fica para nós aqui, o ensinamento desse texto é o quê? Qual que é o ensinamento? Quando você tira aqui, extrai o suco desse texto aqui, a polpa dele, o que sai daqui? Para qual reino você está trabalhando? Para qual reino você está construindo? Você está tentando construir um reino só dos seus sonhos, só das suas vontades? Você está procurando uma igreja só para se inspirar, ou só para ter um lugar? Ou você está trabalhando para o reino de Deus mesmo? Você está trabalhando para colocar algo sobre esse fundamento, como um embaixador do reino, que trabalha para o reino. Às vezes não é fácil, às vezes ainda vai ter, às vezes não. O tempo todo não é fácil. O cheiro do pecado está na gente ainda. Mas a gente pode ter a certeza de que a nossa salvação está garantida já. O nosso nome já está no livro da vida. Alegrem-se com isso. Jesus disse, alegrem-se então porque os demônios estão obedecendo os seus mandamentos. Em outras palavras, alegrem-se não porque vocês estão trabalhando para o meu reino. Alegrem-se porque o seu nome está no livro da vida já. Essa alegria é inabalável. E porque você tem essa alegria inabalável, você sabe qual é a sua prioridade. Trabalhar para o reino. Construir o reino de Deus. Só o Evangelho é capaz de dar essa flexibilidade e essa certeza ao mesmo tempo. Mais nada, nenhuma outra cultura, nenhuma outra forma de viver é capaz de dar para nós essa certeza e essa flexibilidade ao mesmo tempo. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Que o Evangelho possa permear a nossa vida todos os dias, o dia todo. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Seu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa certeza, Pai, de que somos salvos, ó Pai. Salvos não por nossos méritos, ó Deus, não por qualquer coisa, ó Pai. Nós não dividimos glória com o Senhor em absolutamente nada. Nós somos salvos, ó Deus, pela graça. Somos salvos porque o Senhor, no seu enorme amor, ó Pai, enviou o seu Filho por nós para morrer em nosso lugar. E na cruz, ó Pai, Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si os nossos pecados, ó Pai. E hoje, ó Deus, quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê mais o pecado, o Senhor vê, ó Deus, o seu Filho, porque Ele nos substituiu ali na cruz, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Nos ajuda a entender essa graça, Deus, num nível que não nos permita, ó Deus, olhar ninguém, ó Deus, de cima para baixo. Olhar ninguém, ó Deus, com arrogância, olhar para nenhuma outra igreja, ó Pai, com arrogância. Mas que pela Tua graça, Pai, a gente possa ter essa convicção de que somos trabalhadores do reino, que o Seu reino está aqui e que Ele ainda está vindo, Pai, e que a nossa missão é trabalhar para Ele, ó Deus. Nos ajuda, Pai, que a nossa base, ó Deus, que a nossa identidade, ó Pai, seja assim, ó Deus, de ovelhas que dependem do Senhor, ó Pai, que confiam no Senhor, que confiam no nosso pastor, ó Deus. É a nossa oração nessa manhã.